Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa, como está aqui, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. O último vídeo, nós tratamos da primeira parte, né? O texto é longo, então nós dividimos em duas vezes o texto dos Espíritos, que está no segundo capítulo do livro. Rememorando muito rapidamente, muito superficialmente, para saber mais, leia o livro, que eu sempre convido, ou assista o último vídeo. Ele tratou de alma, espírito, perispírito, explicou como é que funcionava esse mecanismo. Então agora vamos encerrar aqui do item 15 ao item 21, o assunto dos espíritos, tá bom? Sem mais churumelas, vamos de Kardec. Vamos de Kardec. Item 15. Os espíritos, revestidos de seus corpos materiais, constituem a humanidade ou um mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam um mundo espiritual ou invisível, que povoa o espaço no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar, como vivemos do mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Esse é o item 15. Então vamos lá. Mundo corporal, como nós vemos, somos feitos por nós. A população, os habitantes do planeta Terra, somos nós encarnados. E nós conseguimos nos enxergar com os olhos da matéria, os corpos de matéria. Então vamos lá, tem 8 bilhões de pessoas habitantes no mundo hoje. Essa é a população de espíritos encarnados. Mas o que diz Kardec aqui também? Que existe uma outra população que nós não enxergamos com os olhos da matéria, habitando o mesmo espaço que a gente. Ele vai aprofundar isso um pouco mais daqui a pouquinho. Então, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, sei lá, talvez tenha 16, 20, 30 bilhões de espíritos desencarnados habitando o mesmo orbe que nós habitamos. É bem interessante saber isso. Então, a população encarnada que nós enxergamos com a matéria os corpos de carne, os corpos da matéria. Mas existe uma população que convive conosco sem que nós consigamos enxergá-los naturalmente, porque são espíritos como nós, só que sem o corpo, desencarnados. Certo? Vamos seguir com Kardec. E é interessante, eu queria comentar isso, é interessante essa comparação que ele faz no final com o universo, o verdadeiro universo que existe dentro de cada um de nós. E que até então é muito legal, porque hoje nós estamos no ano 2023, mas esse texto foi escrito no final do século retrasado. Então, acabara-se, naquele momento, naquela época, de inventar o microscópio. Então, não tínhamos noção de que tem um verdadeiro universo dentro de nós, de células, de bactérias. Curiosidade apenas, outro dia eu estava assistindo um programa de ciência com a minha filha, que ela gosta lá, um programa na Netflix, e eu descobri que nós temos mais bactérias nos nossos corpos do que células, boas e ruins. Nós precisamos de uma série de micro-organismos, entre aspas, estranhos ao nosso corpo, que não são as células, para que muitas coisas funcionem bem. Então, olha que interessante. Não vou nem falar da quantidade de células que nós temos, que eu também não sei, mas é um número absurdo. E nós temos um número infinito, mas um número gigantesco de bactérias habitando na gente. Então, dentro de cada um de nós existe um verdadeiro universo. E é muito bacana. Então, o Kardec fala isso. Nós também temos um universo de espíritos que nos cerca e que nós não conhecemos. Se o microscópio descortinou o micro, a mediunidade, essa doutrina nos revela como funciona a relação com a espiritualidade. Sempre existiu, viu? Sempre existiu. Não é que o espiritismo inventou isso.
a mediunidade, os fenômenos mediúnicos, o mundo espiritual, tudo isso sempre existiu. Mas essa doutrina nos trouxe de uma maneira muito mais racional, com mais explicações, com mais profundidade, extraiu disso uma filosofia, uma ciência, uma questão moral importante. Então, isso é o que o Espiritismo fez. O mundo espiritual sempre existiu, nós agora podemos entender melhor o mundo espiritual, o mundo material e as nossas relações entre as duas partes, graças à doutrina espírita. Vamos continuar de Kardec. Item 16. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos, indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só faltam serem visíveis para se assemelharem aos humanos. Donde se segue que, se em dado momento pudesse ser levantado o véu que nos esconde, eles formariam uma população cercando-nos por toda parte. É muito legal, né? Deixa eu beber um pouquinho de água que minha garganta está falhando. Se a partir de agora, todos nós virássemos médiums clarividentes, com os olhos, abrindo os olhos e enxergando todo o mundo material que nos cerca, quantos espíritos apareceriam à nossa frente? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Dentro desse quadradinho onde eu me encontro, opa, tá aqui o quadradinho. Tem só o André, aos olhos de quem está assistindo. Mas será que se a gente descortinasse o mundo espiritual, não apareceria um espírito desse lado aqui? Talvez um desse? Há um atrás ali do computador? Não sei quantos, mas o fato é que eles existem. Fica um exercício para a nossa imaginação, para a nossa criatividade. Quantos seriam esses espíritos que nos cercam? Diz a espiritualidade que é em número maior do que os encarnados. Há quem diga que é 3 vezes mais, 4 vezes mais. Como eu não sei as fontes, e eu só gosto de falar quando eu conheço a fonte, o livro, o autor, e se eu confio nessa fonte, então eu não vou falar nenhum número. Mas dizem, e isso me parece bastante claro, que o número é maior que os encarnados. Então, de cara, se temos 8 bilhões de encarnados, tem no mínimo 16 no orbe, entre encarnados e desencarnados. Mas com certeza tem muito mais. Estaríamos aqui, essa tela estaria muito mais cheia. Com certeza, o ambiente que você se encontra aí na sua casa, no seu escritório, não sei onde você está assistindo, também tem mais pessoas, mais espíritos do que você consegue ver e enxergar. Dentro da nossa casa, dentro dos ambientes públicos, dentro das empresas onde a gente trabalha, dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, existem muito mais pessoas do que desencarnadas do que encarnadas. Inclusive, como a maioria das pessoas que assistiram esse vídeo são espíritas, dá para afirmar claramente, porque com certeza você aí que está assistindo já ouviu a seguinte afirmação: estamos aqui nessa casa espírita, no momento de uma palestra, de uma apresentação, de uma preleção, e existem 10 pessoas encarnadas assistindo e mais umas 15, 20 desencarnadas também assistindo naquele momento. Todo mundo já ouviu isso. Eu já ouvi infinitas vezes. Então, nós fazemos um evento, nós fazemos uma palestra, nós fazemos uma preleção, nós damos uma aula ou assistimos uma aula num curso, num centro, para um X número de pessoas encarnadas e um outro tanto de desencarnadas. Absolutamente natural. Precisam aprender da mesma forma que nós precisamos. Certo? Vamos continuar com Kardec. Item 17. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós. Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem e
eles os leem como um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. No livro que eu estou lendo junto com vocês aqui, que eu pego lá no Kardecpedia, tem essa observação. Ver o Livro dos Espíritos, questão 237. Então vamos nela e depois a gente comenta tudo de uma vez só. Percepções. Bom, a questão 237 está então no capítulo 4, no Livro dos Espíritos, da vida espírita. E a pergunta pergunta o seguinte: a pergunta é horrível, né? O texto da pergunta é: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? Resposta dos espíritos: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Essa é a questão do Livro dos Espíritos, em complemento à resposta ao texto do item 17. Então vamos lá, percepções que os espíritos têm no mundo espiritual. São iguais às da Terra? Primeira resposta, sim, só que mais. Sim, só que mais. Sem as limitações físicas que nós temos, muito mais se consegue sentir, perceber, enxergar, entender. Os espíritos nos veem como nós somos de verdade. Eles enxergam os nossos pensamentos, as nossas energias, as nossas vibrações. Eles nos conhecem melhor do que... porque aqui encarnados, nós conseguimos manter aparências, né? Então, há quem diga assim, olha, este rapaz aqui que está apresentando o vídeo, olha, ele parece bonzinho, ele parece bacana, ele fala bem, sei lá, qualquer coisa parecida. Parece que é bacana, parece que é um bom pai, etc e tal. Mas um espírito amigo ou não tão amigo meu me conhece mais profundamente, porque dele eu não consigo esconder nada. Ele vai saber o que eu penso, as minhas atitudes, o que eu faço. Olha só que interessante, o que eu faço enquanto eu estou dormindo, porque o meu espírito, não meu espírito, mas eu, espírito, né, é solto do meu corpo durante a noite, sabe-se lá o que eu ando aprontando. Assim é cada um de nós. Então, todos os espíritos desencarnados têm muito mais apuradas percepções do que nós encarnados temos. O corpo físico muito nos limita. Agora eu queria pegar só um finzinho da frase dele, porque eu achei importante. Ele fala o seguinte, para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. E vamos lá. Nós aqui nessa doutrina falamos que não existe punição, que não existe pecado, que não existe céu e inferno, nem nada disso. Então, quem são esses espíritos que Kardec dessa maneira escreveu? Quem por punição está em trevas e não consegue enxergar com mais clareza um outro espírito? Quem se colocou nessa situação? Essa é a resposta. A punição vem da própria consciência. Vamos pegar os casos de umbral que nós conhecemos. Vamos pegar o mais famoso, vamos pegar lá André Luiz em Nosso Lar, antes, né, no livro Nosso Lar, antes do resgate, aquela descrição de um local tenebroso onde ele se encontrava. Aquela é uma construção mental do André, e onde vários espíritos que pensam, agem, vibram na mesma faixa se encontram. Então, não é um castigo, não é uma punição. Para quem trabalha em trabalhos mediúnicos, desses que nós conversamos com os espíritos sofredores, um pouco mais, às vezes, violentos, né? Verbalmente, revoltados, muitos deles nos descrevem um ambiente, às vezes, escuro, onde eles estão assustados, acuados, onde eles não percebem muita coisa visualmente.
Alguns falam de perseguições, etc. e tal. É um ambiente onde ele se encontra nessa construção mental. Ele vibra dessa maneira, ele não consegue enxergar, às vezes, um bom espírito que está ao seu lado para auxiliá-lo, porque eles vibram em padrões diferentes. Então, esse aqui que está vibrando de uma maneira melhor, um pouco melhor harmonizado, vai ter melhores percepções do que esse aqui, que ainda está arraigado nos seus maus hábitos, ou nos seus maus pensamentos, ou na sua revolta, ou na sua falta de perdão. Percebem? Então, é natural que quanto mais harmonizado o espírito esteja, ele vai ter melhores percepções. Quanto menos percepções. Então, é nesse sentido a questão do espírito que está nas trevas. E outros tantos casos, vamos combinar, é o próprio espírito que escolhe estar no ambiente que ele ache mais adequado para ele, que ele goste mais. Tem gente que não quer saber de despertar de consciência, de estudo, de instrução, de fazer o bem, assim como encarnados. Os espíritos desencarnados não viram santos. Então, há quem desencarne sem dar bola para nenhuma dessas coisas e continue agindo assim como espírito desencarnado. Então, naturalmente, se encontrará também com essas limitações, porque não vai conseguir, dentro da desarmonia em que se encontra, nenhuma percepção muito mais apurada, né? Vamos para a questão 18. Questão não, né? Item 18. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico, constituem, se assim podemos dizer, uma das forças da natureza. Esse é o texto. E dessa vez eu escolhi trazer uma questão do Livro dos Espíritos, que na minha opinião é das mais relevantes, das mais assustadoras e que tem tudo a ver com esse item 18. Quer ver qual que é a questão? Questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa foi a pergunta. Resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só. Então, Kardec, no item 18, escreve que os espíritos nos cercam, eles agem sobre nós, agem sobre o mundo da matéria, agem sobre as pessoas, produzem fenômenos, têm uma atuação na questão até moral. E por que isso acontece? Aí está na resposta, e mais esclarecida na resposta da pergunta 459. E eu falo que essa questão, a 459, ela é assustadora. Eu particularmente acho. Porque sem o conhecimento dessa questão, dessa matéria, dessa existência desses espíritos, quantas pessoas não são tão influenciadas por esses espíritos nas suas vidas que até certo ponto perdem o governo de si mesmas. Né? É uma questão muito séria, muito séria. E por isso que eu acho não, né? No meu raciocínio limitado, eu linko essa questão com a importância da observação que fez Jesus quando disse: orai e vigiai. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos autoanalisar, nos autoconhecimento. Nós precisamos perceber quando somos nós que estamos pensando ou quando estamos sendo sugestionados pelos espíritos. Eu acho isso de extrema importância. Mesmo tendo conhecimento, como nós aqui estamos aprendendo cada vez mais, não somos isentos de passarmos por esse tipo de problema.
De jeito nenhum. Por isso que a vigilância é importante, é fundamental, o tempo todo. A oração para ajudar a melhorar nosso padrão vibracional, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu mesmo, já muito tempo atrás, sem frequentar uma casa, mas já tendo frequentado anteriormente, uma vez procurei um espírito porque eu estava completamente assustado com os pensamentos que eu tinha. E eu pensava comigo, eu estou virando uma pessoa horrorosa, horrorosa. Não é possível que eu vá me transformar nesse ser humano que está se desenvolvendo aqui dentro da minha mente. E eu fui procurar ajuda. E graças à generosidade, amorosidade desse espírito, ele claramente, mas de cara, foi a primeira coisa que ele falou para mim. Ele falou assim, filho, você sabe que essas ideias não são suas. Esses pensamentos não são seus. Então, poxa, mas eu, André, tive naquele momento essa percepção não de fazer a diferenciação. Eu não sabia o que era meu e o que era a sugestão dos espíritos ou de um espírito. Mas eu tive essa auto-observação, pelo menos de falar assim, tá horroroso isso aqui. Eu estou virando uma pessoa horrorosa e eu preciso corrigir isso. E fui buscar ajuda. Quantas pessoas passam por isso e não percebem o que está acontecendo? Não procuram ajuda. E acabam sendo a tal ponto sugestionadas que perdem o controle da própria vida. É muito sério isso. Muito sério. Então, eu acho, olha, de muita coisa que o Espiritismo nos traz de informação, essa eu, André, julgo ser das mais importantes. A influência dos espíritos desencarnados sobre os espíritos encarnados. Por quê? Questão anterior, que a gente acabou de conversar. Eles têm muito mais percepções do que a gente. Conseguem agir sobre a gente de uma maneira mais fácil, invisível aos nossos olhos, então a gente não percebe. Não é que isso não ocorra no mundo encarnado. Ocorre também. São muitas as pessoas que conseguem manipular outras pessoas, não é verdade? Em família isso acontece, entre amigos isso acontece. Chantagem emocional, manipulação, mentiras, né? uma certa uma sobrepujança de uma sobre a outra pessoa. Isso acontece entre nós encarnados. Com maior percepção que o desencarnado tem, quão potencializado isso não é? Então, essa questão, eu repito, pelo menos na minha opinião, é importantíssima. Importantíssima. Não somos vítimas porque, primeiro, nós demos vazão a esse tipo de influenciação. Nós estamos permitindo que eles nos sugestionem os pensamentos. E segunda questão, nós, no fim das contas, temos um livre-arbítrio. Pode ser sugestionado um zilhão de coisas na nossa mente, mas nós podemos simplesmente escolher não fazer. Lógico, se a sugestão for negativa. Se a sugestão for positiva, porque nós também recebemos sugestões positivas, recebemos boas ideias, boas intuições, boas inspirações. Não é só negativo, no positivo também. Então, mas no fim, para um lado ou para o outro, quem escolhe se vai fazer ou não, somos nós. Isso é importante. É ter as rédeas, ter o controle da própria vida nas mãos. Isso olha, é impagável, impagável. Então é fantástico termos esse conhecimento. Vamos seguindo. Item 19, mais um pouco de água, que hoje a garganta não está ajudando. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte,
que venham para junto de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. A experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra, que folgam em se juntarem àqueles que se amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, a passo que se mostram indiferentes para com quem só lhes vota indiferença. Eu acho fantástico isso, né? Eu acho muito fantástico, muito bonito isso. Aqueles que se amam continuarão se amando. Os que partiram continuarão amando os que ficaram. Os que ficam continuam amando aqueles que já foram. E o ciclo sempre seguirá dessa forma. E por afinidade, por esses profundos laços de sintonia que nos unem, estaremos sempre próximos um do outro. O espírito se transporta na velocidade do pensamento. Então, eu desencarnado, ao pensar em alguém que ficou aqui na Terra, eu rapidamente me sinto ao lado dessa pessoa. Devoto a ela o meu amor e o meu carinho. E eu, encarnado, faço a mesma coisa com aqueles que já foram. Penso nas pessoas que eu amo e que já atravessaram a fronteira do plano espiritual e lá se encontram, e eu tenho certeza que essa pessoa recebe o meu amor, recebe o meu carinho. Isso é ótimo saber isso. Não faria o menor sentido eu amar profundamente um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um marido, um amigo, uma amiga, e ao laço da morte nos tornar completamente estranhos, com o desenlace da vida, né? Com a chegada da morte, nós virarmos pessoas completamente estranhas uns para os outros. Não faz o menor sentido isso. E a experiência que ele diz, que a experiência mostra isso, é de fato, olha, se já tínhamos essa experiência lá em 1869, 1870, imagina agora, com mais de 160 anos de espiritismo e com a maneira como ele se espalhou facilmente, principalmente no Brasil, quantas histórias de amor nós conhecemos de pessoas que estão nos diferentes planos e que continuam se amando. A literatura está aí lotada disso. O cinema traz histórias assim, o teatro traz histórias assim. Então, que bom que isso acontece. E isso é um enorme consolo para aqueles, principalmente para aqueles que ficam, né? Porque a gente sente muita falta de quem partiu. Vamos continuar com Kardec? Estamos caminhando para o finalzinho, hein? Item 20 já. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, da sua sobrevivência ao corpo, da sua individualidade depois da morte, isto é, da sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. Esse é, olha, vou até repetir o começo do texto. O fim do Espiritismo, o objetivo do Espiritismo é demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, as suas faculdades, a situação deles. Olha que legal. É isso. E discutindo, isso quebra, isso rompe a questão materialista. Para quem acompanha o estudo desse livro, ou para quem já leu em algum momento e quiser rever os vídeos passados ou ler novamente alguns textos, vai ver que Kardec bate muito, mas muito forte na questão do materialismo. Ele repete mais que uma ocasião, o Espiritismo não vinha para quem já tinha crenças, para quem já tinha uma crença espiritualista, que já acreditava em alma, em vida após a morte. O Espiritismo vem para aqueles que não mais acreditavam. Quebra o materialismo, porque o materialismo é um problema, o materialismo tira
o freio moral do ser humano. Então, ele vem para quebrar isso. É fundamental nesse aspecto, nesse sentido. Fundamental. E, de novo, a experiência mostra, os fatos mostram, não é mais por meio de raciocínio. As manifestações mediúnicas nos provam isso. Provava lá em 1860, e imagina agora com mais de 160 anos de prática, com quantas mensagens, com quantas psicografias, com quantas histórias, com quantos mais fenômenos produzidos, né, aqui no Brasil, em outras partes. Lá no começo, lembrando o começo do Espiritismo, universidades estudaram o Espiritismo, houveram experiências importantes de manifestações físicas, mediúnicas, materializações. Lá, cientistas italianos, cientistas franceses, cientistas ingleses testaram essas coisas. Vou me lembrar agora do Dr. César Lombroso, está lá. Então, tem muito disso. Então, se naquela época já tinham os fatos que comprovavam, e contra fatos não há argumentos, imagina agora, né? O último item, vamos lá. Uma ideia, item 21, uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo. Estar de posse da sabedoria suprema é um grave erro. Não sendo mais que almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terrenal. Seu progresso só se faz com o tempo. E se não é, senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como a homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e travessos. Outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos. Outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na Terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, por explicar a natureza boa e má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. Fim. Item 21, encerrando o assunto dos espíritos. Muito bem, muito bem. Essa questão que Kardec coloca agora é fundamental também. Tão importante quanto aquela que eu estava falando da relação e da influência dos espíritos sobre as nossas vidas. E é essa questão. Poxa, sabe quando a gente fala aqui na Terra, quando alguém desencarna, fala assim, a pessoa morreu, virou santo, né? Porque a gente só fala das qualidades dela, fala, era uma pessoa tão boa, não sei o quê, não sei o que. Então a gente, brincando jocosamente, acaba fazendo esses comentários, né? Nossa, pessoa só porque morreu, virou santo. Comparando mal e porcamente, a mesma coisa nós devemos afirmar sobre a sabedoria, a inteligência, os hábitos bons ou ruins, as qualidades, as virtudes ou os defeitos da pessoa. Nós somos desencarnados assim como nós somos encarnados, no mesmo grau de evolução. O André Tarifa, ao desencarnar, não se tornará um sábio. Não vai acontecer. Eu vou continuar sendo o André Tarifa. E se eu quiser ficar sábio, eu vou ter que estudar milênios e milênios à minha frente. Adquirir sabedoria. Trabalhar por ela. Buscar, me esforçar. Desenvolver. O André será uma pessoa evoluída? Não, eu vou ser se eu continuar trabalhando pelo desenvolvimento das minhas virtudes,
pela supressão dos meus defeitos. Todos nós somos assim, bons espíritos. Por isso que se fala muito em bons espíritos e maus espíritos. Porque existem também boas pessoas e existem más pessoas. A má pessoa, ao desencarnar, não vai virar um santo. O ignorante de conhecimento não virará um sábio. Ele será exatamente a mesma pessoa. O seu progresso é paulatino. Encarnado, desencarnado. Daí a pouco ele encarna de novo, continua aprendendo e passando por provas que trarão conhecimento e fortalecimento. Assim somos todos nós. E por que é muito importante saber disso? Para nós podermos fazer essa separação que ele chama a atenção no final do texto. O que é uma boa mensagem vindo de um espírito, o que não é uma boa mensagem. Porque nós seremos justamente por não termos menos percepção que os desencarnados têm, que nós falamos aqui nesse vídeo, nós lemos no texto, nós somos mais suscetíveis de sermos enganados por essas pessoas, por esses espíritos. Pode aparecer aqui numa mensagem, num trabalho mediúnico, o que nós chamamos de um pseudo-sábio, né? Alguém que vai parar aqui, pode até se identificar com algum desencarnado famoso, passar uma mensagem, etc. e tal, e não ser aquele espírito. Bem como um parente meu desencarnado vem dar uma mensagem aqui, traz uma mensagem do plano espiritual, e de repente vem com uma sabedoria incrível que eu sei que aquele espírito não tem. Não bate a coisa. Eu sei quem ela era, eu sei como é que ela era, eu sei qual era o grau de conhecimento dela, e de repente vem falar dos planos mais altos, etc, etc. Também não vai bater. Eu estarei sendo enganado por um espírito que quer se passar por alguém que eu conheço. Fundamental isso. Fundamental termos este conhecimento, fazermos essa distinção. Olha, 160 anos depois, mais de 160 anos depois, esse alerta ainda é fundamental, fundamental, falei muitas vezes, é porque é mesmo. Então pronto, não é porque eu estou repetindo a palavra, não, é porque é mesmo. É porque é mesmo. Nós estamos em época de WhatsApp, de velocidade de informação e de repasse dessas informações. E agora, 2023, esse vídeo está sendo gravado em maio de 2023. Nós temos um número incrível de mensagens falsas ou de pseudos sábios sendo transmitidos pelos canais de WhatsApp aí, pelos grupos de WhatsApp. Temos, porque não estamos tomando o cuidado de vermos a essência da mensagem, de vermos de onde ela vem, quem é o trabalhador, qual é o grupo espiritual, qual é o grupo espírita, qual é a qualidade daquele trabalho. Gente, está lotado de enganadores na internet, no YouTube. Eu vi há pouco tempo um vídeo que me deixou assim, eu quase arranquei os cabelos, sobre espíritos. Olha, eu não vou falar porque eu não quero fazer propaganda, eu não quero que ninguém procure esse tipo de coisa. Mas espíritos assim, pensa no melhor espírito que poderia dar uma mensagem aqui e que não vai fazer isso porque não precisa. Pois tem médium por aí trazendo mensagens de altíssimas esferas, totalmente descabida. Gente totalmente descabida. E eu sinto pena que muitas pessoas prestem atenção nesse tipo de trabalho, nesse tipo de embuste, nesse tipo de, olha, vou falar uma palavra forte, hein? Canalice que tem se feito por aí para enganar pessoas, para se ter mais view, para se ter mais like, para se arrecadar dinheiro com essas coisas. É muito sério. Livros são vendidos às toneladas por espíritos espíritos e médiuns que querem só ter mais fama, querem só arrecadar mais dinheiro, que não tem o menor fundamento doutrinário no que está escrito. Então, é importantíssimo nós prestarmos atenção nisso. É um alerta que Kardec fez lá atrás, muito, ultra válido para os dias de hoje. Tomar cuidado e entender isso. Ninguém vira santo nem sábio porque morreu. Somos exatamente as mesmas pessoas.
E nós precisamos tomar cuidado com o que vem do lado de lá, porque é muito fácil de nós sermos enganados. Às vezes nós estamos muito vulneráveis. E é nessa hora que vem aquela mensagem que parece assim, né? Toca, abre seus céus, toca os seus clarins, descem os anjos e nos consolam o coração. E é tudo uma baita enganação. Era isso, meus amigos, era isso. Olha, 40 minutos de vídeo para a gente estudar lá uns 6, 7 itens, hein? Que loucura. Olha quanta coisa a gente extrai nessa doutrina. E é isso que eu vou chamar a atenção com vocês agora. Já é um convite para o próximo vídeo. Por que nós vamos falar a partir do próximo vídeo? O próximo tema desse capítulo, que é comunicação com o mundo invisível. E lá nós teremos 28 itens para tratar. Então, pela velocidade do que a gente tratou agora sobre espíritos, dos espíritos, estou supondo aí que serão 3 para 4 vídeos tratando dessa comunicação com o mundo invisível. E é ótimo, né? Acabamos de ver aqui coisas importantíssimas de serem relembradas ou informadas para alguém que está tendo contato a primeira vez. Bom, beijo enorme no coração de quem fica, de quem teve essa paciência aí. Continuem perseverando, persistindo, estudando. É fundamental. É parte do nosso crescimento como seres que um dia despertarão para coisas muito melhores. Beijo no coração de quem fica e até o próximo vídeo.